E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma aula aí de Física Fundamental 2, ainda no tópico sobre ondas, e hoje nós vamos ver um pouquinho como é que se descreve uma onda do ponto de vista físico mesmo, né? Qual é a matemática que descreve uma onda. Beleza, vamos lá, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, hoje vamos ver a forma matemática de se escrever uma onda, lembrando que estamos estudando as ondas transversais senoidais, tá bom? Da aula anterior. Então, como é que é a função de onda? Nós não vamos, né, pelo menos dessa vez, fazer uma demonstração detalhada de como se chega nessa equação da função de onda, mas nós vamos entender como cada um dos elementos da função de onda se representam um aspecto físico da onda, tá? Então, a função da onda, né, lembrando que estamos estudando a onda senoidal transversal, a função da onda vai dizer, em cada instante t, qual é a posição vertical y de um elemento da matéria. Então, resolver a função de onda, basicamente, é saber a posição y, né? Essa posição y aqui, de um certo ponto, né, da matéria que está servindo de suporte para a propagação dessa onda. Então, para eu definir esse ponto y, né, eu vou ter que ter a posição dele em relação a x, ou seja, na posição longitudinal, né, ou na posição da matéria pela qual a onda está se propagando. E, como eu quero a posição y, eu vou precisar então de um parâmetro do tempo, né? Porque dependendo do tempo, a onda pode não ter passado ainda por essa posição x, então ele vai estar na posição y0. Aí também, dependendo do tempo, partes diferentes da onda podem ter passado por esse ponto, por essa posição x aqui, né? Aqui está bem, né, quase assim, né, no cume da onda ou na amplitude máxima da onda. Então, eu preciso tanto da posição, né, desse ponto x, como do tempo, né, porque a onda ela vai estar se propagando aqui nesse meio material ao longo do tempo. E que informações a função de onda precisa trazer para que o cálculo dessa posição vertical aqui seja possível? Primeiro, ele tem que trazer, a função da onda tem que trazer a informação da amplitude da onda, que basicamente é o alcance máximo que qualquer ponto material pode alcançar. Então, quando essa onda se propaga, né, cada ponto material desse suporte, né, desse suporte da onda, no caso, né, ele vai alcançar no máximo uma certa distância, né, y em relação à sua posição de equilíbrio. Então aqui eu botei para cá, né? Então esse ponto material que originalmente estava aqui, quando a onda passou por ele, ele alcançou essa distância máxima aqui. E essa distância máxima, depois ele vai retornar para a posição de origem, né? Então essa distância máxima é justamente a amplitude da onda. Então essa amplitude precisa vir informada na função da onda. A função da onda ela vai descrever matematicamente qual o aspecto dessa onda. Então, a amplitude é uma informação fundamental. O seno, ou cosseno também, né, claro, sendo que é uma onda senoidal, ela vai ter o formato de propagação dela vai ser dessas funções trigonométricas, então por isso o seno. 2π que está relacionado ao ciclo dessa onda, né? Lembra do ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico, né? Ele, vou tentar desenhar aqui, fica um pouco difícil ainda, né? O ciclo trigonométrico ele vai representar. Opa, esse último aqui não ficou legal. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Ele vai representar, né? Ele vai ser usado para calcular uma certa. De um certo ângulo, né? As funções trigonométricas de um certo ângulo. Então, esse ângulo alfa, né? Eu vou ter o seno do ângulo alfa, vou ter o cosseno do ângulo alfa, mas esse ângulo alfa ele vai sair de 0, né, até 2π, que é digamos assim, o ângulo máximo, né, que pode ser representado no ciclo trigonométrico. Depois de 2π ele pode continuar crescendo,
mas ele vai poder ser redutível a um ângulo, né, no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto quadrante. Então, basicamente, o que vai acontecer é que a cada volta você vai multiplicando o 2π por um certo número aí. Bora botar um número n, né? Eu ia escrever k, mas daqui a pouco a gente vai precisar do k. Então, um certo número n, que é o número de voltas aí. Então, isso significa que essa periodicidade ela fica representada muito bem pelo 2π. Bom, a função da onda ela precisa do deslocamento x, né? Então, ela tem que aparecer na função da onda. Onde é que aparece esse deslocamento? Aqui, dentro do seno, tá? Lembrando que o seno é de todo esse fator aqui, tá? 2π e a posição do ponto material, né? Posição x do ponto material e o tempo também, como a gente discutiu no início, né? A função da onda ela é uma função do tempo, é uma função de duas variáveis. Então, o tempo é uma variável, ele vai aparecer lá dentro do seno, né? Muito bem. E vem essas duas grandezas. A primeira, esse lambda aqui, que representa o comprimento de onda. Aqui eu já coloquei o lambda, mas vamos discutir ele no próximo slide. E a segunda variável, não, mas o segundo fator que representa, que descreve a onda é o período. Só para chamar a atenção, notem como aqui o comprimento de onda está relacionado com o comprimento x, né? E o período está relacionado com o tempo. Vocês lembram, né, que o ângulo ele é medido em radiano. Então, não pode ter nem tempo e nem distância dentro dele, né? O radiano vai vir aqui do 2π. Então, tudo isso aqui tem que ser adimensional. Então, a unidade de distância daqui vai cancelar com a unidade de distância daqui, e a unidade de tempo daqui vai cancelar com a unidade de tempo daqui. Então, aqui eu vou ter apenas um número, né? Vocês lembram? Cada volta no ciclo trigonométrico é uma multiplicação de um número pelo 2π. Se eu não cheguei a dar uma volta completa, mas eu dei só um quarto, né? Um quarto de volta. Né? E um quarto, 2 quartos, 3 quartos. Não, na verdade... Bom, vamos dizer que um quarto seria aqui, né? Vamos dizer que é um oitavo aqui, tá? 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Aqui um oitavo de volta. Então, esse meu n vai ser 1 sobre 8. Opa, olha aqui. Esse meu n vai dizer quantas voltas eu já dei nesse ciclo trigonométrico. Então, esse valor aqui vai dizer o quanto da onda já passou pelo ponto x, né? Então, tá zero, né? Se isso aqui der zero, quer dizer que a onda ainda não chegou no ponto x. Digamos que deu meio isso aqui, quer dizer que a onda já passou pela metade, digamos assim, no ponto x, e assim por diante. Então, esse aqui vai dar justamente um número e vai dizer o quanto dessa onda já passou pelo ponto x. A gente já vai ver como é o nome desse número aí na função de onda. Então, agora vamos discutir, né, como é essa questão do comprimento de onda, que tem uma grandeza de distância, e do período, que tem uma grandeza de tempo. Então, vamos olhar aqui para essas duas ondas aqui. Vamos tentar descrever a onda olhando para o deslocamento dela. Quanto de comprimento ela já se deslocou. Então, tomando em consideração esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, né, daqui para cá, a onda foi crescendo, né, a posição vertical dela, até que chegou no máximo. A partir dessa referência aqui, então, essa posição vertical dela foi diminuindo, chegou a zero, né? Então, aqui ela estava na amplitude máxima positiva, chegou na amplitude, aqui na posição zero, né? Depois ela foi diminuindo as posições verticais até chegar igualar com a amplitude agora negativa, né? Então, novamente foi diminuindo até chegar na posição zero, né? Posição vertical zero. E aqui, novamente, ela foi aumentando até chegar na posição Y máxima, e a partir daqui ela vai voltar a diminuir. Então, se a gente tomar essas duas verticais como referências, então eu tenho aqui um comportamento de diminuição das posições verticais
E aqui, novamente, um comportamento de diminuição das posições verticais. Então, quer dizer que a essa distância aqui, a onda voltou a ter o mesmo comportamento do seu ciclo, né? Então, entre essas distâncias, ela tem um comportamento que não se repetiu ainda, né? Por exemplo, aqui ela estava no y máximo, mas foi positivo e foi diminuindo. Aqui ela estava no y máximo negativo e foi aumentando. Então, nada que acontece aqui dentro é repetido, mas o que acontece a partir desse ponto volta, já aconteceu, né? Aconteceu aqui nesse segmento. E esse segmento também já aconteceu nesse segmento. Então, a cada sessões dessa, a gente percebe que a onda ela começa a repetir o seu movimento, repetir o seu ciclo. Então, a gente pode definir essa distância aqui em que reinicia o ciclo da onda, uma distância, tá? Vai ser, então, o comprimento da onda. Várias pessoas dizem, né, que o comprimento da onda é a distância entre dois cumes ou dois vales, mas uma definição que pode ser considerada mais precisa a distância na qual a onda reinicia o seu ciclo. Tá? E se a gente não olhar para a distância, mas a gente olhar para o tempo, então a onda vai estar se propagando e depois de um certo tempo ela vai reiniciar seu comportamento, vai iniciar um novo ciclo. Então, o que aconteceu aqui nesse segmento, né? Bem aqui, ela está fazendo a mesma coisa. Então, quanto tempo ela leva para reiniciar seu ciclo? Esse tempo de início do ciclo novamente é chamado o período da onda. Então, comprimento de onda é a distância que a onda percorre até reiniciar o seu ciclo. E o período é o tempo que a onda percorre até reiniciar o seu ciclo. E aqui, né, tá a função de onda novamente, só para lembrar, né? Então, a variável x, que é uma variável de distância, ela está relacionada com o comprimento de onda, que é uma distância também. Então, essa razão aqui vai dar um número sem dimensão, ela não vai ter uma unidade de distância, de tempo, seja lá do que for. E a variável tempo da função de onda, ela está relacionada com o período da onda, que tem grandeza de tempo, né? Então, o quociente de duas grandezas de tempos vai dar apenas um número, uma grandeza adimensional. Então, um número subtraído de outro número continua sendo um número, e esse valor aqui, né, vai dizer quantas voltas ou quanto do ciclo, né, dessa onda já se repetiu. Então, um quarto de ciclo, meio ciclo, um oitavo de ciclo, ou até um ciclo completo, dois ciclos completos e assim por diante. Então, esse número do ciclo vai ser dado pela distância que está se considerando como variável, o tempo, né, que está se considerando como variável, mas também das características dessa onda. Tem ondas com comprimento de onda maior, tem ondas com comprimento de onda menor, tem ondas com período maior e tem ondas com período menor também. Muito bem. Logo, logo vocês vão perceber, né, que também essas duas grandezas elas estão relacionadas. Vamos já ver de que forma elas estão relacionadas. Beleza, agora a gente vai ver uma outra forma de escrever a função de onda, que é fruto de uma manipulação bem simples, né? Vocês lembram, né, que eu falei? O seno é o seno de todo esse número aqui, tá? De todo esse ângulo, na verdade, porque aqui você tem ângulo, né? 2π radiano, lembrando que no SI, tá? No Sistema Internacional de Unidades, os ângulos são medidos em radianos, não é em grau, tá? E aí você tem aqui a informação do ângulo, o radiano, e aqui você tem um número que vai estar multiplicando esse ângulo. Então, né, já que tudo isso aqui é o ângulo em si, então a gente pode pegar o 2π e multiplicar pelos dois fatores que estão aí dentro. Então, vamos colocar aqui o igual, amplitude, o seno, e agora o 2π vai lá para dentro. Eu vou colocar aqui, propositalmente, o 2π
sobre o lambda, sobre o comprimento de onda, isso vezes x, menos, né, o 2π sobre o período, multiplicado pelo tempo. Por que, professor, que você colocou propositalmente o 2π sobre o lambda e sobre o t, e não 2π vezes x e multiplicado por 1 sobre lambda? Porque essas características aqui, o comprimento de onda e o período, elas são características da onda. Então, uma certa onda ela não vai mudar essas características se não houver mudanças, por exemplo, no meio material e assim por diante. Então, e o 2π é um valor fixo, né? É justamente um ciclo completo dessa onda. Então, faz sentido eu juntar essas duas coisas para ter uma outra característica, né, dessa onda que a gente vai já ver. Então, essas duas grandezas aí agora, o 2π sobre lambda, eu posso chamar, né, ou definir como sendo o K, que é chamado o número da onda. Número da onda. É um nome interessante, né? O número de onda, o número da onda. Bora botar como número de onda, que é como a maioria dos autores falam, um número de onda. E esse, vou até botar em outra cor, e esse 2π sobre t, esse aqui, eu vou fazer uma setinha, vai ser o ômega, que é basicamente a frequência angular. Difícil escrever aqui, mas a gente vai tentando, né? Frequência angular. Pronto, saiu. Então, é justamente, né, o quanto, né, aqui, ó, se a gente vê isso aqui como uma distância, né, justamente o tempo, uma distância completa, né, de um ciclo completo, isso aqui é o tempo de um ciclo completo. Então, você tem aí uma frequência angular. E aí, então, adotando agora essas duas grandezas, né, duas formas ainda de definir as características da onda, então você tem essa função de onda reescrita, deixa eu colocar aqui em preto, y, função de x e t, certo? Ela vai ser a amplitude da onda vezes o seno. Agora, o 2π sobre lambda vai ser o número da onda, kx, menos a frequência angular ômega t. Então, notem ainda, né, as variáveis continuam aparecendo, né, e agora você tem a onda sendo descrita pela sua amplitude, pelo número da onda e pela frequência angular. Acho que basicamente é a mesma forma. E agora, né, eu não tenho mais esse 2π aparecendo aqui fora, né, ele está embutido dentro aqui, né, então agora sim, essa informação aqui, esse número aqui vai ser a fase da onda, que é justamente que trecho, né, do ciclo trigonométrico, eu esqueci só de marcar aqui, né, essa aqui é a outra forma de descrever a função de onda, mas essa fase vai ser justamente a informação de qual parte do ciclo trigonométrico está passando pela onda. Aqui tem uma animaçãozinha. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, foi essa parte aqui, né, do ciclo trigonométrico que estava passando. Então, isso aí a gente pode dizer que, por exemplo, seja o π sobre 8, né? Por exemplo. Esse ponto aqui, né? Vou marcar um ponto, exatamente bem aqui. Então, nesse ponto aqui, a fase, né, da onda era de 0 π sobre 2, 2π sobre 2, que é o próprio π, é o 3π sobre 2. Então, a fase desse ponto era de 3π sobre 2. A fase desse ponto era de π sobre 8.
Então, essa informação aqui vai ser justamente a fase da onda. Não aparece o π, né, mas vocês sabem, né, que o π ele vai ser o valor, né? Deixa eu escrever mais bonitinho um pouco. Tem esse meu π. O π ele vai ser o valor de 3,14. Né? Então, aí esse 3,14 vai estar embutido nesse número que é a fase da onda. Né? Claro, né? Isso depois que você tiver valores numéricos para x, né? Definir sua variável x e definir a sua variável y. Muito bem. E aí uma outra informação derivada, né? É a informação da frequência, porque essa informação também é bastante utilizada, né? Vocês lembram, né, na aula passada, quando te definiu as ondas eletromagnéticas, quando a gente mostrou o espectro eletromagnético, né, você pode definir que faixa do espectro você está olhando pelo comprimento de onda, mas também você pode definir pela frequência. E essa frequência ela vai ser justamente a metade do período. O que ela traz de informação? A frequência você pode entender que é quantos ciclos dessa onda, né? Quantas vezes ela volta a se repetir, mas num tempo de 1 segundo só. Tempo de 1 segundo. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho lá uma onda cujo período dela seja de 2 segundos, né? Vamos imaginar. Então isso quer dizer, né, que a cada 2 segundos ela volta para o seu comportamento periódico. Então, qual seria a frequência dessa onda? Então, essa frequência ela vai ser justamente um ciclo, né, completado num tempo, né, de 2 segundos. Afinal, um ciclo ele vai ser completado em 2 segundos aqui. Então, isso aqui vai dar exatamente meio, né? 1 sobre segundo. E esse 1 sobre segundo aqui é a unidade da frequência no SI, que é o Hz. Isso quer dizer que essa frequência é de 0,5 Hz. Isso quer dizer que, então, em 1 segundo, ela só vai ter completado metade do seu ciclo, né? 0,5. Agora, se eu tenho uma onda que é mais rápida, né? Que ela completa um ciclo em meio segundo, né? O período dela é 0,5. Então, essa frequência vai ser 1 sobre 0,5, né? O 0,5 é o meio, né? Aí eu vou ter uma divisão de fração 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 1 vezes 2 sobre 1, né? É o próprio 2. 2 Hz. Então, essa onda, cujo período é meio, ou seja, ela leva meio segundo para completar um ciclo, então, em 1 segundo completo, ela vai ter completado 2 ciclos. Então, meio segundo ela completa o primeiro ciclo e mais meio segundo ela completa o segundo ciclo. Então, frequência de 2 Hz. Essa é uma outra forma de definir a característica de uma onda, né? A frequência como o inverso do período, mas que também é bastante utilizado. E aí agora a gente vai ver, né, como eu prometi antes, que o comprimento de onda e o período eles estão relacionados de alguma forma, né, porque os dois são relacionados ao tempo de periodicidade ou distância percorrida para ocorrer a periodicidade da onda, então, de alguma forma, eles estão relacionados. E essa forma que eles estão relacionados é a velocidade da onda. Então, só lembrando, né, lá da cinemática, o que é a velocidade? A velocidade nada mais é do que uma distância, né, sobre um tempo. Muito bem, mas aqui na onda, a gente tem uma distância que é característica dela, que é o comprimento de onda, que é a distância quando ela repete o seu ciclo, e um tempo, né, ou seja, o tempo em que isso ocorre, ela repete seu ciclo
a essa distância e ela repete o seu ciclo neste tempo. Então, eu posso aqui afirmar que essa velocidade, eu vou até fazer aqui separado, né? Essa velocidade numa onda, ela vai ser o seu comprimento de onda, que é a distância que ela leva para fazer o seu ciclo. Esse lambda ficou igual a um H. Deixa eu fazer ele de novo. Então, você tem o comprimento de onda e o tempo que ela leva, né, para percorrer essa distância, que também é o tempo que ela reinicia seu ciclo, o período. Então, aqui nós já temos uma primeira forma de escrever a velocidade da onda. Olha como as duas coisas estão relacionadas. O comprimento de onda está relacionado com o período, justamente na velocidade dessa onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, né, menor o período, então maior a velocidade. Então, as duas coisas estão relacionadas. Lembrando lá do slide anterior, né, que a frequência é o inverso do período e vice-versa, né, ou seja, o período é o inverso da frequência. Então, eu posso, né, escrever a velocidade da onda também usando a frequência. Então, 1 sobre t está aqui, né? 1 sobre t é o f. Então, a velocidade também é o lambda, comprimento de onda, vezes a frequência. Segunda forma aí de escrever a velocidade da onda. E a terceira forma, ela também é interessante porque a gente pode fazer ela baseado lá nas grandezas, né, da onda, só recapitulando aqui, número de onda e frequência angular. Então, número de onda é 2π sobre lambda e frequência angular 2π sobre t, período, né? Então, vamos trazer isso para cá. Lembrando, então, que o número de onda é o 2π sobre o lambda e a frequência angular ômega é o 2π sobre o t, né? Esse t é maiúsculo, então vamos fazer ele mais bonitinho aqui. 2π sobre t. A gente pode, então, né, tentar colocar isso aqui, né? Vamos botar aqui nessa expressão, né? Só reescrevendo isso, o lambda vai ser o 2π sobre o número da onda. Vou botar aqui embaixo. Lambda é o 2π sobre o número da onda, k. E escrevendo isso aqui embaixo também, vou fazer uma setinha aqui, o período vai ser o 2π sobre o ômega, a frequência angular. Então, daqui a gente pode, né, escrever aqui. Então, a velocidade vai ser o quê? O lambda é o quê? 2π sobre k. 2π sobre k. E aí vai dar o t, né? Bora fazer aqui só para ficar bem claro. O t, 2π sobre ômega. 2π sobre ômega. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2π no numerador, 2π no denominador. Então, eles podem ser cancelados. E daí eu tenho uma terceira forma de escrever a velocidade, que é o ômega sobre k. Temos aí, então, 3 formas de escrever. Claro que é a mesma velocidade, né? Mas eu posso escrever ela utilizando o comprimento de onda e o período, o comprimento de onda e a frequência, ou a frequência angular e o número da onda. Então, aí, dependendo das informações que vocês tiverem no problema, você já pode escolher uma das 3 formas aí para escrever a velocidade de forma mais rápida. Certo? Esse slide aí não precisou, então na edição eu vou tirar esse aí. E aí temos esse pequeno exercício. Uma onda se propaga em uma corda e é descrita por essa função de onda aí. yx de t, 0,00327 seno de 72,1x
menos 2,72t, né? Então, lembre lá da função de onda. Vou escrever aqui em cima. Até escrever em vermelho para ficar mais destacado. Xt é igual à amplitude, o seno, kx, né? Isso é um K, tá? Vou fazer ele mais bonitinho aqui, senão fica parecido com lambda. Menos ômega t, tá? Então, daí você já identifica diretamente aí os componentes dessa onda, né? Então, a letra A é direta, né? Qual é a amplitude da onda? A amplitude está multiplicando o seno disso tudo. Então, a amplitude está multiplicando o seno disso tudo. Ah, só lembrando, né? As constantes numéricas no SI, Sistema Internacional de Unidade. Então, é direto, né? A amplitude dessa onda vai ser 0,00327 metros. Ó, metros, decímetro, centímetro, milímetro. Então, você pode botar, né? 3,27 milímetros. Muito bem. A letra B, eu acho que a gente vai ter que fazer aqui do lado, né? Porque eu acho que dá para fazer aqui embaixo, né? Bora tentar fazer aqui embaixo. Letra B. Quais são os comprimentos de onda, o período e a frequência? Então, primeiro, qual é o comprimento de onda dessa onda descrita pela seguinte função? Lembram lá? Voltando aqui, esse slide não tem. Comprimento de onda, né? Vou botar aqui, ó. 2π sobre lambda, né? Quer dizer, o número da onda é 2π sobre lambda. Então, comprimento de onda, 2π sobre k. Então, comprimento de onda, 2π sobre k. E cadê o k? É o fator que está multiplicando a variável x. Então, comprimento de onda, 2π sobre 72,1. Isso vai dar exatamente 0,08710 metros, né? Porque está no SI. Se quiser colocar em milímetro, em centímetro, depois vocês podem colocar. Dá aproximadamente 8,7 centímetros. Mas eu não vou colocar para não ocupar espaço. Período, né? Período. Qual é o período aí dessa onda? Então, período 2π sobre ômega, né? Só confirmando. Período 2π sobre ômega. 2π sobre ômega. Então, vai ser frequência angular, né? 2π sobre 2,72. 2,72. Então, isso aqui, né, vai dar, já fiz a continha aqui do lado, 2,30882. Estou fazendo aí com 5 casas decimais, tá, pessoal? Não estou arredondando antes da quinta casa decimal. Qual a unidade do período, gente? Segundos, né? Quem disse hertz aí errou. E a outra coisa, a frequência. Bem diretão, né? A frequência é o inverso do período, tá? Poderia fazer de outras formas? Poderia, mas aqui vamos utilizar essa que está bem direta. Então, 2,30882 sobre 1. Essa divisãozinha aí eu já fiz aqui do lado, dá 0,43312. 0,43312. Agora sim, fiz olhando para cá, né? E aí ficou enorme. Deixa eu fazer aqui pequenininho. Opa, faltou apagar a vírgula. Beleza. 0,43312. E agora sim, hertz, tá? Frequência, né? Então, letra A já foi. Vou fazer aqui, né? Letra A já está ok. Letra B já está ok. Velocidade da onda.
Olha, gente, a gente tem vários dados aí para calcular a velocidade. Lembra? A gente tem 3 formas de calcular a velocidade. Eu tenho lambda sobre t, lambda vezes f e w sobre k. E eu tenho já todos eles aqui, né? Tenho lambda, tenho w aqui, né? Desculpa, lambda, na verdade, k, w, né? Ômega, tenho lambda e tenho o t. É só escolher um. Eu escolhi aqui, quando estava fazendo meu dever de casa, eu escolhi o lambda f, né? Então, V é o lambda f. Lambda deu 0,087. Ah, isso aqui é né? A letra está muito feia. 710. E o F, né, que deu esse aqui. 0,43312. Então, essa multiplicação aí deu exatamente a 0,03772. 03772. Ficou feio. Deixa eu aproximar aqui. 03772. 03772. Velocidade, né? Então, que a frequência em hertz é 1 sobre o segundo. O meu lambda é metro por segundo. Metro por segundo. Letra C está ok. E a letra D. Qual o deslocamento y para x 22,5 centímetros e t 18,9 centímetros? Aqui eu vou para o próximo slide. Poxa, eu devia ter copiado para cá a função, mas não tem problema. Y, x de t, né, é igual a 0,00 feio. 0,0327, que é a amplitude, 0,0327, que é a amplitude, seno de qual é o valor? 72,1x, 72,1x menos, opa, não é o fim, não se empolguem, 2,72t. 2,72t. E você quer calcular isso para x igual a 22,5 centímetros. Cadê o cursor? Está dando um lagzinho aqui. 22,5 centímetros, né? É isso mesmo? É. Isso, então, em metros, né? Dá 0,225 metros. E o t igual a, cadê o t? 18,9 segundos. 18,9 segundos. Não tem mistério também, gente. É só você substituir esse m, né, esse x em metros, né, onde tem x, e o tempo em segundos, onde tem o tempo. Então, aqui meu y, que agora é a função de 0,225, é um 5, tá? Deixa eu ajeitar. E 18,9, tá? Não confundir. Essa vírgula maior aqui é a vírgula que está separando as duas variáveis. 225, tá certo. Aí agora, amplitude 0,0327, seno de 72,1 vezes 0,225 menos
2,72 vezes 18,9. Pronto. Agora é só fazer as multiplicações todas aí. Essa aqui vai dar, todas as operações aqui dentro, vai dar esse valor aqui. Primeiro, a amplitude, 0,0327, seno, e aqui vai dar negativo, né? Porque esse valor aqui vai dar 51,480 e esse valor aqui vai dar 16,225. Então, já fazendo essa subtração aqui, eu vou ter 35,1855. Bom, lembra, né? Quando vocês forem colocar na calculadora, presta atenção, isso aqui está em radianos. Então, tomem cuidado lá para colocar na calculadora em rádio, tá? Se tiver em DEG, deixa eu até botar aqui de outra cor, se tiver em DEG, que significa degree, que em inglês é grau, né? Você não faz a conta em degree, faça em radiano. Bom, então, fazendo esse seno aqui desse ângulo, menos 35,1855, rádio, né? Eu vou ter aqui 0,00327 vezes esse ângulo deu esse seno deu 0,58751. 0,58751. E aí, então, essa multiplicação vai dar a posição y do ponto material que está na posição x, 0,225, no tempo 18,9. Isso vai dar exatamente 0,00192 metros. E aí, para ficar mais fácil de ler, 1,92 milímetros. Então, é uma onda, né, bem piquichichita, né? Porque a amplitude dela, né, aqui, ó, metro, centímetro, decímetro, centímetro, milímetro. A amplitude dessa onda é de 3 milímetros, bem piquichichita. E aí, o ponto material que está a metro, decímetro, centímetro, a 22,5 centímetros da origem, né, do ponto que eu convencionei como origem, depois de 18,9 segundos, ele vai ter um deslocamento na vertical de 1 milímetro, quase 2 milímetros. Então, é uma ondinha bem pequenininha aí. Se passar um pouco mais de tempo, né, sei lá, já está com uma amplitude bem pequenininha, a amplitude máxima dela é de 3 milímetros, já está com quase 2 milímetros. Então, passar o dobro desse tempo, né, 18,9, bota aí, se a gente arredondar para 20, né, se passar 40 segundos, aí provavelmente essa amplitude aqui já seja zero, né, a não ser que já esteja passando outra frente de onda, aí ele vai ter um deslocamento agora para baixo. E aí fica como exercício para vocês. Muito bem, gente. Agora sim, ao final, né? Espero aí que tenha sido interessante essa aula. Espero que vocês tenham gostado e tenha ficado um pouquinho mais claro como é que a física trata as ondas, né? Já considerando a matemática para descrever e para prever o movimento dela. Muito obrigado, gente. Vamos deixar de trabanco e vamos estudar.